Olá, muito bom dia, Deus abençoe o seu dia. 14 de maio do corrente ano 2024, sejam bem-vindos nesta manhã de terça-feira, que o Senhor e que a graça de Deus alcance a sua vida poderosamente, que você seja abençoado por esta ministração desta manhã. Receba a paz do Senhor Jesus, esse que vos saúda, seu irmão em Cristo, Rodrigo Rodrigues, ao meu lado ele, Rodrigo Gundim, bom dia. Bom dia, Xará, bom dia a todos vocês que nos acompanham, tá? Que Deus esteja nos abençoando no decorrer desse dia, desse maravilhoso dia, né? Nessa terça-feira, que o nosso coração esteja pronto, né? Que o nosso coração seja aquela terra fértil, pronto para absorver a palavra do Senhor, e que essa palavra possa penetrar em nossos corações, possa germinar em nossos corações, e que podemos sim dar bons frutos através dessa palavra, tá bom? E o tema de hoje, Xará, na verdade o tema da semana, né, Xará? O tema da semana é, eu tô pegando minha colinha aqui, ó, é florescendo no deserto. Uau, né? É isso aí. Florescendo no deserto. E o texto de hoje está no Evangelho, está no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 26, no versículo de 1 ao 6. Eu vou ler e o Xará vai desenhar, como diz a Livinha, o plano de fundo dessa mensagem. Vamos lá. O título da minha Bíblia fala assim, ó, Isaac e Abimeleque. E houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. E Isaac foi a Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. E o Senhor apareceu a ele e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te direi. Peregrina nessa terra, e eu serei contigo, e te abençoarei, pois a ti e a tua semente, e eu darei todas estas regiões. E eu farei o juramento que jurei a Abraão, teu pai. E eu farei tua semente multiplicar como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas regiões. E em tua semente serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou a minha ordem, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. E Isaac habitou em Gerar. Uau, que mensagem top, Xará. Xará, florescendo no deserto. Xará, toda a bênção de Deus dada ao homem é proveniente de uma obediência. Toda a bênção de Deus, quando é dada ao homem, toda a promessa de Deus, o cumprimento da promessa o cumprimento da promessa começa a partir da sua obediência a Deus. Então, o primeiro quesito, o primeiro princípio para você florescer no deserto está na obediência, no obedecer o direcionamento de Deus. O que o Xará estava dizendo é, havia fome na terra, né? Além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão, Isaac é filho de Abraão. Isaac, por isso foi Isaac e Abimeleque, o rei dos filisteus, em Gerar, tá? O Senhor apareceu a Isaac e vai para dar uma ordem. Observe a ordem do Senhor a Isaac. Versículo 2, Xará. Versículo 2. E o Senhor apareceu a ele e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te darei. Então Deus não está dando a Isaac um conselho, ele está dando uma ordem. Não desças ao Egito, habite na terra que eu te disser. Correto? Deus ia falar para Isaac. E se você pegar, Deus fez a mesma coisa com Abraão. Abraão, larga tudo aí e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não falou que terra que era. Deus está falando para Abraão para ele ir mediante a fé, mediante o quê? A obediência. Correto? A mesma coisa Deus está replicando em quem? Em Isaac, que é o filho. Isaac, vai para uma terra que eu te disser. E olha só, a ordem continua. Qual que é o versículo 3, Xará? Peregrina nessa terra, e eu serei contigo. Só uma segurada. Olha só, Deus está dizendo Deus está dando direção. Primeira direção: não desça ao Egito. Uau. Vamos aplicar.
Egito fala de passado, então não volte para o passado. Correto? A fome veio dentro do seu pai, Isaac, Abraão. Versículo 1 fala assim, ó, já está na segunda, ó, havia fome na terra além da primeira, já está na segunda, além da primeira que foi nos dias de Abraão. Correto? E o Senhor falou, não desça ao Egito, ou seja, não volte de onde vocês saíram. Uau! Deus está falando com alguém aqui, ó. Você está pensando que a resposta está de onde você saiu, não está. Você está pensando que as coisas vão acontecer se você recuar, não vai. Você está pensando que as coisas vão dar certo se você voltar lá atrás, não volte. Deus está dando direção para alguém aqui hoje. Não volte, não desça ao Egito, está escrito. Não volte para o Egito. O Egito simboliza o passado, o mundo, simboliza situações que você já deixou e quer voltar. Então Deus está dizendo para você, não desça ao Egito e habite numa terra que eu te disser. Ou seja, Deus está dizendo assim, ó, você não vai voltar para o Egito, isso é uma ordem. Agora a direção é eu que vou te dar. Para onde você vai, eu que vou dirigir. E agora está dizendo assim, ó, peregrina nessa terra. Aqui é mais uma ordem, peregrina nessa terra. Peregrinar é andar. Vai andando, quem está peregrinando, está andando sem uma direção. Está peregrinando. Ele ainda não tem a direção. Mas Deus está dizendo, vai peregrinando nessa terra. Você está pensando que se você voltar para trás vai dar certo? Não vai. Avance. Mas eu não sei para onde avançar. Vai avançando que Deus vai te dar a direção no meio do caminho. Foi assim que o pai falou com Abraão. Abraão, sai da terra do seu pai e da tua parentela. Vai para a terra que eu te mostrarei. Partiu, pois, Abraão e foi. E ele foi. No meio do caminho, Deus está mostrando ele a direção. Então Deus está falando mais uma vez com Isaac. Agora Deus está replicando em Isaac. Peregrina nessa terra. Agora vem a promessa. Qual que é a promessa? Peregrina nessa terra e eu serei contigo. Uma promessa. Segunda promessa. E te abençoarei. Terceira. E ti, pois a ti e a tua semente, e eu darei todas essas regiões. Quarta. E eu farei o juramento que jurei a Abraão, teu pai. Olha só, gente, olha o tanto de promessa que Deus está falando. Quinta. E eu farei a tua semente multiplicar como as estrelas do céu, e darei a tua semente todas essas regiões. Sétima. E a tua semente serão abençoadas todas as nações da terra. Ô, gente, só isso aqui dá 7 dias de pregação. Só isso aqui. Olha que Deus falando para Abraão, serei contigo. Se Deus é comigo, Xará, não tem por que eu temer, tem? Não. Não tem para que temer, gente. Deus é comigo. Se Deus é comigo, por que eu estou temendo os homens? Por que eu estou temendo a situação? Por que eu estou temendo a causa? Por que eu estou temendo a circunstância? Se Ele é comigo. Se ele, o salmista Davi, ele escreveu e falou assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se ele está comigo, posso estar passando pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer, por quê? Porque a presença dele está comigo. Eu vou falar mais duas aqui, você fala as outras, Xará. Segunda promessa, te abençoarei. Gente, maior do que a bênção é ser abençoado. Maior do que ser abençoado é ser uma bênção. Te abençoarei. E a terceira promessa, olha só, porque em ti a tua descendência darei todas essas terras. Sabe o que Deus está falando para Isaac? Isaac, eu já te livrei da morte quando seu pai foi imolar você lá no monte, lá no Moriá, lá no Sinai, lá no Moriá. Quando você foi ser imolado, eu já te livrei da morte lá. Por que eu te livrei da morte? Porque eu fiz um pacto com seu pai, que seria abençoada todas as nações em ti. Então Deus novamente fala para Isaac, Isaac, em ti serão benditas, eu darei todas essas terras, porque a ti e a tua descendência, ou seja, todos os teus descendentes herdarão essa terra. Então, gente, a bênção de Deus é para sua família, é para você e para sua família. Mas isso aqui, ó, Deus está dizendo para Isaac, nós vamos entrar daqui a pouco, se ele o quê? Obedecer. Se obedecer, vai ter. Deus está com ele. Se ele obedecer, Deus estará com ele. Se ele obedecer, Deus iria abençoá-lo. Se ele obedecesse, Deus o quê? Daria todas as terras à sua descendência. E confirmarei o juramento que fiz ao seu pai. Ou seja, Deus está dizendo para Isaac, a promessa está de pé. Eu não estou voltando atrás, não. O que eu prometi ao seu pai, eu vou cumprir em você. E tem mais. Versículo 4 aí, Xará, agora é contigo. Versículo 4, e eu farei a tua semente multiplicar como as estrelas do céu, e darei a sua semente todas estas regiões,
E a tua semente serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou a minha ordem, meus mandamentos e meus estatutos e as minhas leis. Você gosta muito de um texto de João que fala de abundância. De abundância, João 10:10. Olha aí o que Deus falou para Isaac. Se você obedecer, Isaac, está contigo aí, multiplicarei. João 10:10 fala, né? A parte B do versículo, né? Fala o seguinte: vem para te dar vida e a tenham, né? E a tenham em abundância. Nós não viemos nessa vida para passar necessidade, né, Xará? Verdade. A gente não vem nessa vida para passar necessidade. Ninguém trabalha para passar necessidade. Ninguém faz nada para passar necessidade. Todo mundo quer viver a bonança. Todo mundo quer viver uma vida tranquila. Todo mundo quer viver uma vida de paz. Ah, Rodrigo, mas por que a gente passa dificuldade? Por que a gente passa dificuldade nessa vida? Por que a gente entristece nessa vida? Por que a gente passa tanta tribulação nessa vida? Muitas vezes é porque nós não obedecemos realmente à lei do Senhor. Porque aqui o texto é simples. No versículo 5 fala aí, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou a minha ordem. Ou seja, se você obedecer a palavra do Senhor e guardar a ordem dele, guardar a lei dele, na primeira vez, na primeira fome aqui, Xará, você vai me recordando aí, porque eu já li Gênesis tem um tempinho. Quando teve a primeira fome, né, no tempo de Abraão ele desceu para o Egito. Sim. Né? Abraão desceu para o Egito e ficou lá no Egito. Só que quando Abraão voltou do Egito, ele voltou com a escrava egípcia. Sim. E foi nessa época. Agar. Foi com Agar. E foi nessa época que a Sara, né, falou para Abraão o seguinte: não, coabita com Agar para sair logo um filho seu. Ou seja, quando ele desceu para o Egito, voltou o quê? Voltou um resquício do Egito junto com Abraão. Que gerou um problema junto na tenda de Abraão. Que gerou um problema. Por quê? Colocou em xeque a promessa que Deus tinha feito. Ele quis dar o quê? Aquele jeitinho brasileiro, né? Já viu o jeitinho brasileiro? Ah, não dá certo para fazer assim. Não, mas com jeitinho a gente... Já viu esse jeitinho? Geralmente tudo que você faz às vezes com jeitinho não dá certo. Né? Geralmente tem problema. Então, quando ele desceu para o Egito e buscou Agar e aquele negócio todo, né? E Agar foi para fazer para o seu tempo, todo mundo sabe da história, nasceu um filho de Abraão, Ismael, com Agar, que chama Ismael. Tá bom. E aí gerou um monte de conflito. Moral da história, teve que sair Ismael e a mãe dele da tenda e habitar em outras terras, né? Mas isso aí é outra mensagem. Mas vamos lá. Quando você não está na ordem do Senhor, debaixo da ordem do Senhor, você pode fazer algumas coisas que vão te dar problema. Você faz algumas coisas. Por quê? Porque você não está obedecendo, e não está ouvindo, e não está guardando. Agora, Deus foi tão misericordioso, aqui eu falo que é misericórdia, Xará, porque quando teve a segunda fome, ele lembrou, porque o pai dele deve ter contado essa história para ele. Ele falou assim: olha, quando teve fome, eu desci para o deserto. Sim. E ele deve ter lembrado. Quando ele colocou isso no seu coração, e aqui eu creio que foi a misericórdia do Senhor, falou assim: Isaac, não desce para o deserto. O seu pai desceu, mas ele suportava o que ele ia passar lá. Você não desce para o deserto. Fica na terra que eu te darei, porque eu vou te abençoar nessa terra aqui. Não desce não, porque às vezes se você descer, eu posso te perder. Podemos ir para esse lado também? Sim. Eu posso te perder. Ou seja, muitas coisas, se nós não tivermos atento à voz do Senhor, se Isaac aqui tivesse desobedecido a ordem do Senhor e descido para o deserto, ou descido para o Egito, ele não podia estar nem na Bíblia mais. Nem hoje nós falaríamos o nome dele mais. Ou falaríamos de forma negativa. De forma negativa, diferente, entendeu? Sim. Então, assim, a gente tem que estar atento, Xará. Eu creio que essa mensagem hoje é uma mensagem de atenção. Nós temos que estar atento à voz do Senhor. Porque, querendo ou não, a voz dele, ele brama. Né? O Espírito dele, né? O Espírito da obediência, o Espírito Santo, ele fala conosco todos os dias e a toda hora. Eu estava voltando de São Paulo essa semana passada,
E aí nós estávamos normal na pista da esquerda, tinha um caminhão na pista da direita e um carro na frente do caminhão, era uma carreta. E o cara foi dar seta para o acostamento, só que o acostamento era pequenininho, ele brecou de uma vez, o cara da carreta assustou e jogou a carreta para o nosso lado. Como eu estava no banco do passageiro, era o Murilo, meu amigo, que estava dirigindo, rapaz, eu vi a carreta aproximando assim, ó, mas que o retrovisor do carro nosso entrou debaixo da carreta. E o Murilo buzinou, o cara da carreta tirou, né, aquele negócio todo, o cara da carreta tirou e pediu assim, desculpa, e aí nós seguimos viagem, né, e aí eu lembrei de quando nós saímos daqui. Quando nós saímos de Goiânia, né, estava eu, o Jorge e o Murilo nessa viagem, quando nós saímos de Goiânia, ela falou assim, Rodrigo, ora para nós. Eu falei, vamos orar. Aí eu orei e pedi para Deus, Senhor, que o Senhor nos leva, nos livra de todo acidente, todo pneu furado, toda pane elétrica, todo acidente da pista. Que o Senhor nos leva para São Paulo, mas nos traz para Goiânia também, debaixo das tuas santas e poderosas mãos, esteja conosco, nos guiando a todos os passos nossos. Aí quando aconteceu isso, foi esse livramento, aí o Murilo falou assim, cara, graças a Deus, hein? Eu falei, cara, foi a oração que nós fizemos. Aí me veio na mente, tudo aquilo que a gente pede para Deus, Ele guarda. Com certeza. Né? Obediência. Aí o Espírito Santo falou, porque o Espírito Santo, Ele clama, o Espírito Santo, Ele fala conosco a todo tempo. Quando aconteceu essa cena, eu falei, cara, não é nós, não foi a buzina do carro, foi o Espírito Santo que tocou e não deixou nenhum acidente acontecer, porque eu tinha clamado lá atrás, eu tinha pedido para Deus lá atrás. Então eu sei que Deus estava conosco. Então tudo aquilo que a gente faz, por onde, qualquer caminho que você anda, tudo aquilo que você faz, pede a direção do Senhor. Pede o Espírito Santo do Senhor para estar com você. E você tem que estar o quê? Atento. Atento à voz do Senhor. Se Deus falar assim para você, olha, não siga, não vai. Se Deus falar para você assim, ó, fica aonde você está, fica às vezes no emprego que você está, não, mas o outro é melhor, não, mas o outro eu vou ganhar mais. Aparentemente, o outro é melhor, porque a visão nossa, Xará, ela é limitada. Se eu olhar numa janela que nós temos aqui no estúdio, eu vou ver no máximo que um prédio, aquele prédio, a praça que está ali, mas depois da praça eu não vejo mais nada. Mas Deus não. Deus, Ele te conhece desde o ventre da sua mãe, Ele sabe o que é melhor para você, Ele conhece o seu ontem, o hoje, o amanhã, e conhece até o último dia da sua vida. Ou seja, a visão do Senhor, ela é muito mais ampla. Ele sabe de todas as coisas, e Ele sabe o que é melhor para você. Se for melhor para você trocar de emprego, Ele vai te falar, Ele vai confirmar no seu coração. Se for melhor para você ficar onde você está, você vai ficar onde está. Se for melhor para você descer, Ele vai falar para você descer para o Egito. Mas se for melhor, não fica aí que eu vou te trazer para outra parte do mundo, Ele vai te levar para outra parte do mundo. Agora, Xará, para a gente, para mim concluir minha parte, para nós obedecermos a voz do Senhor, para nós escutarmos a voz do Senhor, e aí eu vou deixar o versículo 5 que fala, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou a minha ordem. Ou seja, para nós vivermos o extraordinário do Senhor, para nós ouvirmos o Espírito Santo falar conosco, nós temos primeiro que obedecer e guardar. Só que para nós obedecer e guardar, você tem que conhecer, porque ninguém obedece quem ele não conhece. Ninguém guarda aquilo que não viu. Você só guarda e obedece aquilo que você conhece. Você só guarda aquilo que você já leu. Você só ouve aquela pessoa, você só obedece aquela pessoa que tem peso. Como é que você vai obedecer a palavra do Senhor se você não tem intimidade com Ele? Verdade. Como é que você vai estar atento a ouvir a voz do Senhor se você não lê a palavra dele? Não dá chance ao Espírito Santo dele conversar com você. Não tem como. Ou seja, quanto mais intimidade você gera com o Senhor, Rodrigo, como é que eu gero essa intimidade? Toda vez eu falo, leia mais a palavra do Senhor, conhece mais a verdade, leia mais a Bíblia, dá mais atenção a essa palavra aqui. Quanto mais atenção você dá à Bíblia, quanto mais intimidade você gera com Ele, mais atento você vai ficar à voz do Senhor. Quanto mais atento você está à voz dEle, mais nos caminhos dEle você vai andar. Mais as coisas vai começar, a andar rápido na sua vida. Quanto mais na direção de Deus você se aproximar, mais as coisas vão fluir na sua vida. Então esteja atento à voz do Senhor, leia a palavra do Senhor, gere intimidade com Ele. E depois de você gerar intimidade, guarda os mandamentos e gera obediência na sua palavra, que eu tenho certeza que Deus vai abrir e vai te direcionar sempre para o caminho melhor, porque Ele sabe de todas as coisas. É isso aí, Xará. Deus deu a ordem, Deus deu a promessa e Deus deu a direção.
Correto? Correto. Deus dá a ordem, Deus deu a direção, vamos falar da ordem certa, né? A ordem, a direção e a promessa. Correto? Bastava Isaac simplesmente o quê? Obedecer. E Deus vai dar um conselho a Isaac, justamente no versículo 5, Deus dá um conselho a Isaac. Deus fala com Isaac assim, ó, porquanto Abraão, seu pai, obedeceu a minha voz, guardou meu mandamento, dos meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis. Ele falou com Isaac assim, ó, Deus falando com Isaac, Isaac, se você trilhar o caminho do seu pai, que obedeceu, que guardou, que trilhou o caminho da lei, né, que andou nos meus estatutos, nos meus preceitos, você vai ser bem abençoado, você será abençoado. Então cabia a Isaac simplesmente o quê? Obedecer. E o texto vai dizer no versículo 6 para a gente finalizar: e habitou Isaac em Gerar, ou seja, ele ficou aonde Deus direcionou, ele esteve aonde Deus mandou. Então, pessoal, o que eu quero que vocês pensem é justamente isso: eu estou na direção certa? Eu estou obedecendo a voz de Deus? Se Deus me prometeu e eu estou no caminho, eu estou na direção, eu estou no cumprimento da palavra, será que a minha vida vai dar certo? A gente vai ver isso amanhã, em nome de Jesus. É isso aí. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos. Você conduz? Conduz. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado por esse dia, Pai. Obrigado, muito obrigado Jesus. por tudo que você tem feito em nossas vidas. Grande é o Pai. Senhor, Pai. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Glórias ao teu Pai, que nome, podemos, ó Pai, obedecer Oh, a tua Deus, palavra, obrigado, Pai. Possamos, ó Pai, ter a sensibilidade de ouvir Fala a tua voz, conosco ó Pai. nisso, Possamos, ó Pai, em abundantemente. nome de Jesus, ter a sensibilidade, ó Pai, É de ouvir verdade, o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, Em nome de clamar, ó Jesus, Pai, Pai. clamar em nossos corações, ó Pai, para obedecer a tua vontade, obedecer os teus Em nome aos de teus Jesus, preceitos, ó Pai, obedecer a tua ordem, ó Pai, os teus caminhos, ó Pai. É E que verdade, possamos, Pai. ó Pai, em nome de Jesus, ter fé, ó Pai. Fé, ó Pai, Guarda-nos, para Deus, ler por a tua tua bondade. palavra, Pai. Fé, ó Pai, para acreditar no Senhor, ó Pai. Fé, ó Pai, em nome de Jesus, para não deixar, ó Pai, os costumes antigos, ó Pai, abalar, ó Pai, as nossas estruturas, ó Em Pai. nome de Jesus, Pai. Cuida de nós, cuida da nossa família, Pai. Nos dá uma terça-feira próspera, produtiva, Pai. E que ao final desse dia, Pai, possamos repousar, mas com a certeza, Pai, que vencemos mais um dia. Em nome de Jesus. Porque o Senhor estava conosco, o Senhor estava à nossa frente, nos protegendo e nos dando a direção certa, Pai. Em nome de Jesus. É isso que eu lhe peço, te agradeço, ó Pai, em nome do seu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. E graças a Deus, que Deus em Cristo te abençoe, que a graça do Eterno esteja com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Tenham todos uma excelente terça-feira, um abraço afetuoso e até amanhã, quarta, se Deus assim nos permitir. Amém. Capaz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes através de Cristo Jesus. Um abraço afetuoso e até amanhã, às 7 horas, nesse mesmo canal.